quando a gente também está no campo profissional, a gente tem que se adaptar ao que o campo quer, beleza. Mas como é que você lida com as pessoas? Como é que você lida com o ser humano? Como é que você faz essa gestão de pessoas? Hoje eu quero aprender aqui, porque a gente precisa ajudar quem está do outro lado e a gente aprender do lado de cá. E hoje eu estou com um doutorando maravilhoso em administração que sabe como ninguém lidar com as pessoas, mas é ser humano. Exatamente. Né? Bom dia, seja bem-vinda. Prazer estar aqui novamente. Prazer meu. Novamente em relação a estar com você, né? Porque a gente já esteve em outros locais já, né? Verdade. E bom dia a todos também que estão em casa. Bom, a gente já começa logo querendo entender melhor o que é uma gestão de pessoas, para que as pessoas possam entender também em casa. E aí, com esse tema, gestão de pessoas, a gente fica achando, eu vi você, o quanto você investe em empreendedorismo, quanto você dá essa força para quem está começando. E às vezes as pessoas que estão começando acham que o empreendedor, ele também não é uma pessoa que vai estar aplicando, por exemplo, técnicas de gestão de gente, né? Hoje se fala muito gestão com pessoas, gestão para pessoas, e isso pode ser numa mercearia ou pode ser numa grande empresa. Quando você abre já a pauta já falando sobre a questão da liderança, o que é importante mesmo, né, colocar, e foi interessante você ter falado na questão das receitinhas, porque na verdade não são receitas, na verdade são métodos que são aplicados porque vêm da ciência, né? A gente costuma muito confundir, por exemplo, informação com conhecimento. Qual é a diferença? A grande diferença é que o conhecimento ele é defendido cientificamente, então eu tenho uma metodologia. E dentro das empresas, tudo que é levantado, na própria, por exemplo, na ciência da administração, é do que acontece no dia a dia, nas rotinas administrativas. Não é? É claro que isso envolve a questão técnica e a questão comportamental. Eu até, Vanusa, fui assim muito, durante um tempo, né? Eu batia muito de frente dentro das empresas, porque a gente teve muitas ondas de mentoria, de coaching, né? E essas ondas são modistas, né? Na verdade, é aquilo para que você se coloca como um pacote, um combo para vender. Só posicionamento. Só posicionamento, porque o que acontece? Isso é comercial mesmo. A ciência da administração, se fala muito, a administração é uma arte. Depois dela ser ciência. Por quê? Porque existem vários estudos que mostram que se eu tenho um chefe e eu tenho um líder, eu tenho uma equipe diferente para cada um desses dois. Se eu tenho um chefe, por exemplo, você pode identificar se você estiver em casa, na empresa. Se eu tenho um chefe, geralmente o chefe ele gosta de centralizar as informações, porque ele tem medo que as pessoas sejam mais competentes do que ele. Ele não quer que as pessoas cresçam, ou seja, não quer que elas invistam, então ele não quer que as pessoas estudem. Ele dissemina a fofoca dentro do ambiente. Como assim? Porque como ele é inseguro, o chefe, ele quer que as pessoas fiquem falando entre si para que nenhuma confie em outra. Resultado, você tem uma desavença acontecendo dentro da equipe. Já o líder é diferente. É o centralizador de toda uma situação. O chefe. Ele não quer controlar, ele quer centralizar. E as pessoas têm que ter a diferença entre esses dois termos. Quando eu quero controlar, porque o controle ele está dentro da administração, dentro da gestão. Centralizar, eu vou simplesmente deixar de suprir de conhecimento e informação às pessoas. E elas vão ficar alheias às situações. É por isso que eu tenho um retrabalho. É por isso porque, por exemplo, já tive em algumas empresas que o empresário chegou para mim e disse assim, eu não vou investir em pessoas porque elas vão embora. Eu não vou treinar pessoas porque elas vão embora. Pensamento pequeno, né? Resultado. Pensamento pequeno. E aí eu perguntei, você não vai treinar essas pessoas? Ela não vai atender com excelência, porque não é mais qualidade. Nós não vivemos mais num ambiente de qualidade. E qualidade ninguém para é de você ninguém, entrar. né? Exatamente. Ninguém é de As ninguém. pessoas podem ser recrutadas no atendimento. E aí entra a postura do empreendedor que quer ser líder. Uma coisa é ser empreendedor, eu abri um negócio. Outra coisa é ser gestor. André, você entrou numa história muito interessante. O meu filho
tem uma visão, apesar de ser jovem, totalmente diferenciada do que eu imaginava antes. Porque assim, até quando você é uma pessoa, às vezes, que você não é um líder, né? Que você se coloca numa outra situação, às vezes, até mesmo como colaborador, você tem um pensamento de não avançar, às vezes. Às vezes acontece muito isso. Você fica acomodado, né? Sim. Você fica acomodado. Na zona de conforto. Na zona de conforto. E aí você não sai dali. Porque, Sim. na verdade, quando você pensa o seguinte, eu estou com uma pessoa boa perto de mim e eu estou investindo nessa pessoa boa perto de mim, provavelmente ela vai avançar, vai conhecer outras pessoas boas, obviamente ela pode até não ficar, mas você está o tempo todo avançando como Isso. chefe, deveria Isso. ser o Isso. certo. Como líder. Como líder, Como líder. avançando como líder. Por quê? Porque você está o tempo todo acreditando que as pessoas são capazes, que elas vão crescer mesmo e que novas pessoas chegarão e que novas pessoas estarão ali e que você vai avançar junto. Isso. Esse é o líder. Esse é o Meu líder. filho me trouxe esse pensamento que eu achei muito legal. Sim, e ele Né? tem... Aí é tem um aqueles- visionário, é um né? visionário, porque entra aquela questão do mito. Tem muito mito em relação à liderança e chefia. Por exemplo, o líder não, o líder é só aquele que é carismático. Não. O líder é só aquele que nasce, desde criancinha ele lidera os coleguinhas. Não, eu posso aprender a ser líder. Agora, eu tenho que estar predisposto a desenvolver as minhas habilidades técnicas e comportamentais, as chamadas hard e soft skills, que é exatamente como você pode equilibrar isso. Hoje não é só técnica, porque a técnica faz você entrar em um emprego. O currículo, curso de Excel, inglês, faz você entrar. Só que o que mantém você no trabalho? O teu comportamento, a tua capacidade de se autoliderar e a capacidade de lidar com pessoas. Espírito de equipe. Se eu não tenho esse espírito de equipe, por exemplo, o sistema, o dia de comunicação, é um sistema. Todos têm que estar com um pensamento de equipe. Porque se for o eu-equipe, já era. Se for só a TV, se for só a rádio, se for só... Resultado, o que eu coloco sempre das empresas é que se não tiver esse espírito de equipe e as pessoas não começarem a trabalhar isso comportamentalmente, porque isso é comportamento, não é técnica. Você aprende a lidar com pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam de você. Aí é que tá. Mas eu vou ser falso. Não. Você vai ser profissional. Você está dentro de uma empresa, você não está dentro de casa, você não está lidando Exato. com família. As pessoas têm que entender. Se eu tiver errado, eu quero que você me corrija, Sim. porque eu tô aqui para aprender. Sim, né? nós. A gente está aqui para aprender. As pessoas têm que entender que existe uma diferença muito grande de você liderar e fazer parte de uma gestão empresarial e de você liderar e fazer parte da tua família. Isso. Às vezes isso se confunde muito. Você acaba prejudicando pessoas profissionais. Confunde, eu confundo meus papéis pessoal e profissional. Pronto. Já a gente tinha um pensamento que é retrógrado, que é aquele, os seus problemas você deixa fora da empresa. Não. Você vai estar dentro da empresa com recalques, com frustrações, com neuros, com toques. Com tudo isso, aprendendo a fazer a gestão das emoções. Aí entra a gestão das pessoas. Aí entra a gestão das pessoas. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas e pessoas. Eu tenho uma frase, né? A frase é: a coisa mais parecida com gente são pessoas. Por quê? Porque você não tem como, alguns dizem que tem, mas você não tem como saber uma reação de uma pessoa, você vivendo com ela 10, 20 anos, ela pode te surpreender a qualquer momento. Você pode saber e entender o que ela pode gerar como resultado, mas em algum momento ela pode te surpreender na vida. E aí? Como é que você vai estar preparado para isso? Verdade. Essas surpresinhas, elas podem acontecer. Isso. Né? E no lidar dos dia a dia, das rotinas administrativas, o gerir gente, ele é mais difícil do que abrir uma empresa. Eu tenho um empreendedor, ele tem um perfil. E aí, esse empreendedor, pode ter certeza, ele tem a expertise para poder abrir um negócio. Só que, para gerir o negócio, ele precisa ter essa outra expertise também. E aí é que entra a administração, que é uma ciência. Porque senão, não teria
administração como ciência, né? André, tu tocou no Me dá assunto. águazinha. Fica à vontade. Tu tocou no assunto que me chama bastante atenção e que tem me preocupado muito no mercado. Nunca ouviu se falar tanto em mentoria, nunca ouviu se falar tanto em coach, nunca ouviu tanto se falar em público e plateia. A minha preocupação diante de tudo isso é: somos papagaios ou somos verdadeiramente profissionais que vamos liderar e estaremos lá dentro, seja como líderes, como gestores, né, que eu acredito que sejam os chefes, né? Ou vamos Líderes. estar lá como colaboradores? Porque, assim, existe uma diferença muito grande. Às vezes, o que você quer não é o que eu quero. Às vezes, eu quero ser só uma colaboradora, né? Sim. E, de repente, você quer realmente ser chefe ou você quer ser um líder. E aí, eu queria muito entender por que o mercado tem... as pessoas têm ido tanto para cursos, elas mostram tanto o seu currículo de trilhões de cursos que foram feitos, mas, na prática, são pessoas tão pequenas, tão medíocres. Pois é. É isso que eu questiono, inclusive meus alunos de graduação e de pós-graduação também. Por que eu questiono isso? Olha, não adianta nada você ter conhecimento e você não colocar em prática. Não pode ser um papagaio, né? Isso. Nós estamos hoje, não é mais na era do conhecimento, não. É na era da prática do conhecimento. Eu não posso ter nem graduação, mas se eu souber gerir gente e lidar com pessoas melhor do que alguém que tem graduação, eu vou ganhar uma vaga de emprego. A questão é... Vai mudar uma empresa. Exatamente. E nós temos muitos casos assim. Aqui em Teresina, no Piauí, por exemplo, nós temos grandes empresários, né? O seu João Claudino nunca fez um curso, por exemplo. Um grande homem. E se tornou um mega, né? No país e resultado. E ele teve muita vivência, né? Fome de Isso. vivência. Ia fazendo. Ele sabia, ele conhecia seus colaboradores, ele entendia, ele sabia administrar a empresa. Isso. Muitas E pessoas... foi aprendendo no dia a dia. Verdade, as pessoas falavam uma coisa, mas na prática ele era uma... Inclusive eu ouvi a história dele de uma das pessoas mais sensíveis como ser humano, porém muito sério diante do seu profissionalismo, por isso que a empresa continuou como continuou. Continua. E o que a gente vê? Tá, teve os seus percalços, como toda empresa tem. Gente, não existe empresa perfeita. Eu costumo dizer que CNPJ nenhum é perfeito. O que você vai fazer é tentar entender qual é a melhor empresa que você pode estar com o mesmo propósito dela. Porque é aí que a gestão de pessoas levanta a missão, a visão, os valores. O que é a missão, André? É a razão de ser daquela empresa. Se aquilo está em conexão com você, você fica lá. Se não, é o chamado pede para sair. Existe história de líderes, quantidade de líderes? Quando a gente fala de gestão de pessoas, como a gente pode diferenciar um líder ou líderes, chefes e gestão? Hoje, de verdade, na prática de uma empresa, para o crescimento de uma empresa, como é que a coisa tem que funcionar? Pronto. Porque é tanta conversa, tanto ingrediente que o bolo fica ruim. Porque na verdade tem que Fica sem gosto. Tem que colocar, a administração ela é simples, ela não é tão cheia de rebuscada, de palavras complexas e tudo mais. É bem verdade que a gente tem uma influência norte-americana e inglesa, né? Sim. Então por isso que tem aquelas nomenclaturas, empowerment, benchmarking, coaching, etc e tal. Tudo bem, porém no dia a dia você quer resultados, você quer fazer com que traga lucratividade para a empresa. E aí, hoje, principalmente depois da pandemia, o que nós começamos a ver é que a gestão de gente precisa valorizar as pessoas e fazer com que cada um seja um autolíder. Como assim? É preferível que eu tenha uma equipe com vários líderes, porque eu vou ter uma autogestão, do que eu tenha uma equipe com vários subordinados. Porque eles só vão estar ali querendo fazer o que é eficiente, ou seja, só fazer realmente, e chegou, bateu o ponto, e saiu, bateu o ponto e acabou a conversa, não contribuir com nada. E se eu tenho líderes, eles vão querer utilizar o cargo dele, a empresa que ele está, para se projetar para o mercado. Então, ser líder hoje como profissional, mesmo você não sendo reconhecido na sua empresa, continue sendo 100%. Por quê? Porque o mercado vai te reconhecer. O mercado vai entender que você projeta resultados. Agora, você falar, eu não visto a camisa, o vestir a camisa também já é ultrapassado. E eu falo para os meus alunos e falo para os clientes também, que hoje é dar o sangue. Aí dizem, dar o sangue?
Eu vou dar um sangue para uma empresa que nem me reconhece. Exatamente. Sabe por quê? Porque o mercado vai ver você dando sangue e você vai gerar resultados e vai gerar a sua projeção no mercado. Ou seja, isso é uma atitude na carreira como líder. Hoje, nós não estamos mais com qualidade, nós estamos com a excelência buscando alto rendimento. Ou seja, que muitos falam de alta performance. Mas como é que eu consigo? Indo para cursos e etc e tal. Primeiro, eu tenho que saber como fazer no dia a dia. Porque eu posso ir para uma palestra e aí eu saio lá super automotivado, etc e tal. Si. Resultado, com uma semana cai. Sabe por quê? Porque eu não fiz a mesma coisa que eu faço com a pasta de dente. Você, para poder ter um dente bom, né, um hálito bom, você não tem que escovar todo dia os dentes. Conhecimento do mesmo jeito. Todo dia eu tenho que aplicar o conhecimento que eu tenho. Se não, já era. É aquela história, né? Na verdade, você está aprendendo, muitas vezes, não que não seja bom. Tudo que você faz, de alguma forma, vem para você e se você souber absorver e colocar em prática, você vai ganhar muito com isso. Mas não pode ser o acumulador. Mas a gente não pode ser o acumulador, porque senão daqui a pouco você está vendendo só o sapato, a blusa, o blazer, a calça, que o outro tá ali dizendo que você tem que ser aquilo. Exato. E aí, de repente, você tá numa casa cheia de um monte de produto que você comprou para mostrar para as pessoas que você é aquilo e, na verdade, você não tá levando nada de interessante para quem tá do outro lado. Muito menos para a empresa que você está. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque se cria um mundo, na verdade, e o mundo tá fazendo dessas pessoas o marketing delas. Não é isso? Isso. Aí entra a questão do marketing pessoal, né? Eita, da projeção. Que é grave. Da projeção. Quando eu busco vantagem, né, de forma inapropriada, ou seja, eu começo a utilizar de artimanhas, né, de forma agilosa, aquela forma de disseminação, eu estou ali de forma disseminada, tentando passar uma imagem que eu não sou. Pode ter certeza que esse profissional vai cair por terra. Por quê? Primeira situação, ele tem que mostrar resultados. Segunda, ele tem que mostrar que ele mudou de hábito. A mudança de hábito, hoje em dia, é o que mais as pessoas precisam lutar. E resultado, né? Porque se eu mudo de hábito, automaticamente eu mudo de atitude. E atitude, de novo, voltando para o comportamento, né? É por isso que, por exemplo, alguns anos atrás, quando estourou o coaching, né, tão falado, que foi deturpado quando chegou aqui no Brasil, eu via, por exemplo, profissionais de uma área, de uma graduação, querendo cuidar dos profissionais na área da psicologia. Só que quem trabalha com a área comportamental são os psicólogos organizacionais. Então, disso ninguém pode tirar. Esse fator, ele interfere muito na postura dos profissionais. E é por isso que a gente reforça isso, que a gestão de pessoas, ela só pode realmente vingar, ela só pode ter êxito se eu tiver o maior número de líderes dentro da empresa. E que seja trabalhado com profissionais à altura para aquela prática realmente acontecer de forma assertiva, como costuma dizer o nosso querido Genilson. Isso, e olhando o histórico do profissional, verdade, sabendo quem foram os clientes deles, quem foram... Porque isso nessa hora é bagagem. Nessa hora, André, é muito preocupante quando você coloca suas emoções para estar ali. Muitas vezes elas podem te afogar. Sim. Né? E aí é preocupante. Você sabe que eu costumo dizer muito que esse meio tem que ter muito cuidado, me desculpa a forma chula, para não se prostituir. Isso. De que forma? Hoje todo mundo resolveu ser comunicador, hoje todo mundo resolveu ser psicólogo, hoje todo mundo resolveu ser gestor, e todo o mundo resolveu... né? Sim, começa a acontecer. Resolveu ser chefe, resolveu ser líder, mas você se preparou para lidar com gente? Porque às vezes só sabe lidar com você, mal com você e com a sua casa. E aí isso é preocupante, porque quando você está dentro no local empresarial, por exemplo, você vai trabalhar pessoas que têm vários tipos de comportamento. De repente você está lindo e maravilhoso, mas eu posso não estar linda e maravilhosa, eu tenho outras coisas que eu vou apostar, que eu vou investir, mas eu tenho muito dentro de mim para oferecer. Sim. Então, assim, as pessoas têm que parar com esse visual, é você querer ver as pessoas e dali você criar. Não, porque ela está muito bem vestida,
ela é a pessoa. E ao contrário, de repente por Sempre. dentro a pessoa não tem nada para oferecer. Conteúdo científico nenhum. E quando você não tem nada para oferecer, é nessa hora que você tem que se profissionalizar, se capacitar para lidar com pessoas. Isso. Porque senão você perde todos os seus funcionários, todos os seus Isso. colaboradores e você não coloca dinheiro dentro da empresa, Isso. que é o que a empresa quer. Isso. Toda empresa tem que se sustentar. Como é que vai Lucro. pagar colaboradores? Como é que vai pagar despesas? Como é que vai fazer investimento? Então aí, fica um alerta. Gestão de pessoas é a pessoa ter cuidado, né? Para não sair... Zelo e valorização do profissional, mas buscar conhecimento. Sim. E as pessoas certas. E botar em prática, né? Prática, exatamente. E ter cuidar das emoções é necessário? Também. Mas... Por quê? Porque tem que ter um equilíbrio, né? A gente se fala... Hoje, depois da pandemia, a gente teve um boom, né? A profissão psicólogo específico, e a gente, por exemplo, na nossa equipe, nós temos psicólogos que entram nas organizações para mapear, diagnosticar essa questão do cuidado e zelo com as emoções, porque se fala muito em como é que eu vou lidar, por exemplo, com os meus recalques, complexos, frustrações, neuras, e como é que isso pode contribuir para o meu autodesenvolvimento dentro da empresa. Muito bom. André, eu queria passar o dia inteiro conversando Eu com também você. queria. Muito Mas obrigado, assim, viu? porque também cada empresa responde a algo diferente, Sim. né? Cada empresa responde a algo diferente. Isso aí é bom a gente ficar atento. Eu quero agradecer de verdade a você. Eu que né? agradeço, Sei que eu você que tem feito um agradeço. trabalho brilhantíssimo. E que você venha mais vezes aqui para o nosso programa para a gente ajudar as pessoas a se encontrar em cada uma das suas empresas que estão, né? Muito obrigado. E até liderança Muito dentro de obrigado. casa, né? Sim. Você tem que também sim, saber. Sim, é. Obrigada. E deixar de ser omisso. Verdade, né? verdade. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? A gente pode estar lá no Instagram, André Loyola Oficial. Entra lá e vê um pouquinho da nossa história, vê com quem a gente já trabalhou, que eu aguardo vocês lá. Obrigado. Muito bom. Obrigada a você, tá, André?